M Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui no CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 7 de junho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de NBA. O Boston Celtics largou na frente nas finais da competição. No Garden, o time de Jason Tatum bateu o Dallas Mavericks por 107-89 e venceu o primeiro jogo da série melhor de 7 da decisão. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo. Mais uma vez no TD Garden, Boston, a bola sobe às 9 da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Sextou com informações da Ponte Preta, que amanhã encerra a preparação para enfrentar o fortíssimo América Mineiro lá no Horto, na Arena Independência. A partida é no domingo às 6h30 da noite. E ontem, olha que notícia boa, a Ponte anunciou que vai efetuar a troca dos refletores do estádio Moisés Lucarelli para refletores mais potentes, refletores que são aí ordens, né, que são pedidos da CBF e também da Conmebol. Daqui a pouco eu vou explicar tudo isso e quando vai ficar pronto o novo sistema de iluminação do Moisés Lucarelli. Os narradores agradecem. E o Vôlei Campinas fechou o elenco para a próxima temporada com 2 renovações. Os centrais Léo e Ítalo assinaram um novo vínculo para a próxima temporada e estarão no grupo do Horácio de Leu. Além deles, Judson será a principal alternativa na posição. E agora informações do futebol paulista com Gabriel Dudzak. Depois de 2 derrotas seguidas, o Santos volta a campo nesta sexta-feira para tentar a recuperação na Série B. Às 9h da noite, o Peixe visita o Novo Horizontino, no interior do estado, provavelmente com João Schmidt entre os titulares novamente. O Corinthians não terá o lateral Fagner por cerca de um mês devido a uma lesão, enquanto se aproxima o retorno aos gramados do palmeirense Dudu. E daqui a pouco vamos atualizar informações sobre Carlos Miguel. Ele está treinando neste momento no CT Joaquim Grava e depois do treino ele terá uma reunião com a diretoria do Corinthians para definir o futuro. West Ham e Norwich Forest, 2 times que disputam a Premier League na Inglaterra, já enviaram propostas ao jogador. No vôlei, o Brasil perdeu para a Eslovênia na madrugada desta sexta-feira em jogo válido pela segunda etapa da Liga das Nações de vôlei masculino. Os jogos estão sendo realizados no Japão. Os comandados de Bernardinho perderam por 3-2, parciais de 27-25, 23-25, 26-24, 21-25 e 15-12. A seleção brasileira, aliás, a seleção europeia é a única invicta da competição. São 6 jogos e 6 vitórias. O Brasil, que já está classificado para as Olimpíadas, sofreu a 3ª derrota na competição. E agora o destaque do Guarani, o Bugre, com Antônio Lupe. Fala, Antônio. Anderson Leite concedeu entrevista hoje de manhã na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais um atleta que fala que os jogadores também precisam assumir mais a responsabilidade. Principalmente depois que ficaram sabendo dessa possibilidade de demissão do técnico Júnior Rocha, o que não aconteceu. O volante Lima rescindiu o contrato com o Guarani e já foi anunciado como novo jogador do ABC, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro no começo da manhã desta sexta-feira. O zagueiro foi recebido por dezenas, milhares de torcedores do Fluminense no aeroporto do Galeão. Ele acenou para os torcedores, teve o seu nome gritado, distribuiu autógrafos. Thiago Silva será apresentado à torcida do Fluminense numa grande festa hoje à noite. 50 mil ingressos vendidos, com direito a show do Sorriso Maroto!
E agora informações da seleção brasileira com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Amanhã tem jogo, viu? A seleção brasileira enfrenta o México amanhã. No Texas, nos Estados Unidos, às 10 horas da noite, sábado, 10 da noite. Então, Brasil e México, amistoso, como forma de preparação para a Copa América. O time de Dorival Júnior esteve nessa semana em Orlando, na Flórida, em período de treinamento. Da manhã, a seleção brasileira deve ser escalada com o trio do Real Madrid no comando de ataque. Rodrigo, Endrick e Vini Júnior devem começar jogando juntos pela primeira vez. Mais de 70 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã no Texas entre Brasil e México. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Que sexta-feira, que manhã agitada pelos lados do Corinthians. É patrocinador master que rescinde contrato. É o goleiro Carlos Miguel próximo de deixar o clube. Qual será o destino do Timão neste 2024? Em 2007, né? Todo mundo se lembra o que aconteceu. E em 2024, o filme está querendo se repetir. Corinthians. Que fase está o time. Você pode mandar sua mensagem e participar aqui do CBN Esportes através do nosso WhatsApp. Fica à vontade em 991869070. 991869070. Estamos também no YouTube, @CBN Campinas, com imagens também dos estúdios. Você vai ver Fábio Chaib, Carlão de Freitas, Antônio Lupe. Todo mundo de preto aqui hoje? Preto. O que está acontecendo? Vocês estão. Eu estou de verde hoje. Verde e preto. Eu estou de verde em homenagem a Boston Celtics. Que venceu, né? Eu disse ontem que ele fecha em 6. Tudo caminha para isso. E Flamengão ganhou também. Sabe por que luto pelo Dallas Mavericks, que infelizmente será varrido nas finais da NBA. Ontem, se tivesse para dar o título já no fim do primeiro tempo, já dava, porque olha, foi um espetáculo. Calma. E o Mengão venceu, hein? Que eu tô pedindo calma. Empatou a série com o Franca, hein? Ontem eu fui basqueteiro, Lupe. Eu não vi o jogo da NBB, não. Lá, quem mais tá de preto? Larissa Cavalcante também tá de preto hoje. Tá todo mundo de preto. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, que está de preto também. Daniel Franz também está de preto. Que isso, gente? Rapaz do céu. Dress Code de sexta-feira. CBN Esportes está no ar. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber
saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Caio, daqui a pouco vem Thaís Azevedo, tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo. E já a Thaís Azevedo vem. Estamos recebendo aqui visitas ilustres no estúdio da CBN Campinas, CBN Esportes, para falar de surf, né? Ela que é especialista na modalidade. Tudo bem, Larissa Cavalcante? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sim, eu sou especialista em surf. A gente pode... O que a gente vai falar? Olimpíada chegando, menos de 60 dias. Teremos medalha de ouro no surf? Com certeza. Com certeza teremos. Teremos. Gabriel Medina, tá lá? Ítalo Ferreira, né? Ítalo Ferreira. Que mais? Tem mais um. Filipinho. É isso, então grandes expectativas. Certo. Tudo bem, né, Lari? Gente, tudo bem. Eu só vim dar um oizinho mesmo. Era meu sonho, na verdade, falar no microfone da CBN, então eu vim aqui só dar um oi mesmo. Torce pra quem, Lari? Pode falar? Pode. Eu torço pro Palmeiras. Aqui né? todo mundo beleza. fala o clube do coração. É? Fala. Aqui é Palmeiras, né? Amanhã tem seleção brasileira, Lari. Quem estará em campo é o seu ídolo, Hendrick. Ai, ele vai? Vai jogar. Brasil e México, Que né, vai amanhã. ser 10 horas da noite, 10 né? horas. Isso. Nossa, Tarde, sério? Fica em casa acompanhando a CBN, Com acompanhando certeza. na Sempre. tela da IPTV a seleção brasileira, o Hendrick. Você é boa de palpites, você acertou os últimos amistosos da seleção. Sim. 2-1. 2-1 Brasil. Brasil, sempre. Quer arriscar gol, assim, Vini Júnior, Vamos, Hendrick, o Rodrigo? gol do Hendrick e o Vini Júnior que tá... Eu bombando. adoro ele. Bombando. Ele é um top. fofo, né? Tá na crista da onda, Ele aproveitando tá, com o surf, ele né? tá. Nossa, aqui o Lupe é mais contido, né? Na IPFM ele não para de falar. Mas é que esse programa é um pouco mais sério. Tá Agora bom. à tarde é daquele nível lá. Ah, tá. Então É. me perdoa. Eu vou até me retirar agora, porque ficou sério aqui o negócio. Vamos marcar pra você Tá. vir ao Arena. Sua Com- presença está sendo solicitada. Exato. Acho que o meu lugar é o Arena. 4 Isso, horas. Eu tenho certeza. Escolha aí um Então tá lugar bom. na sua agenda, Lari Cavalcante. Ok. E venha. E venho, E venha. com certeza. Obrigada Sempre pelo uma espaço. honra, viu? Um beijo pra audiência da CBN, sempre maravilhosa e Valeu. qualificada. @ Larissa Cavalcante. 3 vezes no final, me sigam. Thaís Azevedo está conosco? Trânsito. Agora sim, Thaís Azevedo com informações das ruas e avenidas de Campinas. Tudo bem, Thaís? Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região do centro, trânsito bastante carregado ali pela Rua Irmã Serafina, pelas duas pistas. Situação que se estende pela Avenida Anchieta também, até a chegada da Avenida Orozimbo Maia, motorista reduz a velocidade. A Avenida Orozimbo Maia agora tem excesso de veículos pela pista da direita, da Avenida Brasil, até a Maternidade, pela pista da esquerda, na saída ali do semáforo da Rua Sacramento. No sentido norte-sul, trânsito intenso, da Avenida Anchieta até a Rua Maria Monteiro. Quem segue pela Rua Jorge Miranda, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo. Volta na programação da CBN agora 11h19. Lenine, 29 de junho, às 8 da noite, no Centro Cultural SESI Campinas. Ingressos gratuitos em campinasamoreiras.sesisp.org.br. Sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Sábado é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 8 de junho, o News Truck estará na Caoa Cherry na Avenida Norte Sul 1197 no Cambuí, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Neste sábado de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Oferecimento D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos. Muita repercussão, né, envolvendo
a situação do Corinthians em crise significa agito, né? Tanto dos torcedores rivais, que apreciam, e a preocupação dos torcedores do Corinthians em relação ao futuro do time. Hoje, realmente, notícias bombásticas. Qual era a multa de Carlos Miguel? Pergunta aqui o Ricardo. A princípio, Ricardo, a multa era de 50 milhões de euros, que daria aí 285 milhões de reais. Só que aí, em janeiro, caiu para 4 milhões por conta do Gilmar Veloz, que é o empresário, né, do Carlos Miguel, que argumentou que não tinha uma necessidade de uma multa alta, porque ele era reserva do Cássio, e que aquilo poderia prejudicá-lo. Meu Deus. E aí o Cássio sai, o Carlos Miguel assume a titularidade, explode, né, no Corinthians, no sentido de vir uma peça importante, e o contrato não é reajustado. Então ele tem hoje uma multa de 4 milhões de euros, vai dar o quê? De 25 a 27 milhões de reais. Isso para um time de Premier League desculpa nada. a palavra, é um troco, né? Sim. E essa é a situação do Carlos Miguel. Mas essa decisão da multa, só para eu entender, isso foi um acerto com a atual gestão ou com a gestão do ano passado? Essa anterior, né? Não para inocente. Do William Monteiro Alves, que foi quem topou o Tá. acordo segundo o Vessone. É só pra gente entender, porque Jornalista assim, Vessone. todos têm culpa. Sim. Todos têm culpa. Mas, cara, o atual presidente, que hoje não está mais, que é o do Willian, ele não poderia ter aceitado uma situação dessa. Porque são todos os argumentos pro cara sair praticamente de graça. Ou seja, será que no ano passado já não tinham sinalizado pro empresário, nós vamos fazer uma proposta, eles ficaram todos ali quietinhos, porque não é possível. E o erro da atual diretoria, em meio a tanta turbulência, era antes de liberar o Cássio, vamos analisar o contrato do Carlos Miguel? Opa, tem coisa errada aqui. E outra, né, Lupe? Quando essa diretoria assume, cara, você tem que sentar, pegar os contratos, analisar, né, e ver o que vai fazer. Agora, o que mais me deixa, assim, irritado, intrigado, é essa situação que você mencionou, Lupe, com relação ao Cássio. O Carlos Miguel, gente, quem entende de futebol, tava na cara que o Carlos Miguel iria receber assédio do futebol europeu. Ele é um goleiro que se encaixa perfeitamente em qualquer clube do mundo. Ele lembra muito o Dida. Ele tem o estilo do Dida. 2 metros de altura, frio, jogador de muita qualidade. É claro que ele seria assediado. É claro, era lógico. Agora, o que faltou? Habilidade no caso Cássio. Porque se o Carlos Miguel já estava recebendo sondagens, e isso quem está no mundo do futebol, no Corinthians principalmente, já sabia que ele estava recebendo sondagens, faltou habilidade no caso Cássio. Aí a gente até debatia antes de entrar no programa, mas o desgaste. Não interessa o desgaste. O Cássio é um patrimônio do Corinthians. Teria que ter resolvido. Por que o Cássio ficou pé da vida? Porque ele estava no banco. Chega pro Cássio e fala, Cássio, o Carlos Miguel, ele vai embora. Você vai ficar 2, 3 jogos no banco. Já você retoma a posição. Não precisa ficar desse jeito não, tal. Contorna o desgaste. Porque o Carlos Miguel, à medida que ele iria ganhando oportunidade no Corinthians, ele iria se valorizar. É um jogador que, quando estreou, todo mundo já sabia que os dias dele no Brasil estariam contados, porque ele tem muita qualidade. É um jogador que tem muito porte de goleiro de futebol europeu. Então, diante de tanta atrocidade que a gente tá lendo sobre o Corinthians, é patrocinador master que sai, é polícia que investiga, é microfone na sala do presidente. Cara, parece Aqui Agora, né? Quem não se lembra do Aqui Agora? E agora, para fechar com chave de ouro este início de trabalho do Augusto Melo, essa notícia horrorosa em que o Corinthians fica a ver navios com relação à saída do Carlos Miguel, a parte financeira, e pior, a parte técnica, fica sem goleiro. Matheus Donelli não tá no mesmo nível nem do Cássio, nem do Carlos. Tem que ir no mercado agora buscar um goleiro. Buscar quem tá disponível no mercado em lembrando, julho. Conversando aqui, Marcelo Groy, né? Saiu da Arábia Saudita, 37 anos, experiente. O Santos também quis uma época ele quando saiu lá do Al Ittihad. Tá livre no mercado, seria uma boa opção pro Corinthians, que o Corinthians tem que ter um goleiro veterano. Porque o Samir Carvalho acaba de publicar, não sei se você já tinha essa informação, por isso citou o Groy. Não. Que o Corinthians já fez uma consulta pelo Walter, do Cuiabá. Mentira. Que inclusive ficou no Corinthians por muito tempo, e aí foi liberado porque estava na reserva do Cássio, não tinha oportunidade. E que o Groy é também... tá uma jogada de segurança do Corinthians, ele que tá sem contrato, ele saiu do Al Ittihad da Arábia Saudita. Só que agora os caras vão pedir o quanto eles querem, né? A situação é emergencial. Eles estão aqui na... O próprio Donelli já não quer renovar o contrato. Pronto.
Porque vai inflacionar se o Carlos Miguel sair. Lógico, e aí ele Pô, não está errado. agora eu sirvo, então calma aí. Você quer renovar? Cara, também, né? Que erro grotesco de gestão. Só mais um dos erros, né, desta transição do Willio Augusto Melo, mas é um erro grotesco. O Ivan tá machucado, mas o Ivan é do Corinthians ainda ou ele foi definitivo com o Internacional? Eu tenho essa dúvida. Eu vou mas não seria, porque o Ivan teve uma ruptura de ligamento do joelho e tá em tratamento lá no Inter. Mas eu só não empréstimo. É empréstimo, né? Cara, assim, a gente fala da gestão de carreira, mas esse seria o momento do Ivan. Sim. Era o grande momento do Ivan. É claro que ele teve uma infelicidade na primeira partida dele pelo Inter, ele teria oportunidade no Inter, porque eu também acredito, né? Vai pro Uruguai, né? Vai pra Copa América, né? Tanto é que quem estreou foi aquele Fabiano, que era do Nova Iguaçu, jogou muito no Campeonato Carioca. 37 anos. Foi contratado pelo Inter e estreou ontem. E mais uma coisa, o Augusto Melo voltou ontem, né, da viagem à Inglaterra, onde acompanhou a final da Champions League também, e teve conversas também para vender o Wesley, né? O Wesley tem interesse de clubes europeus nele. 2 alemães estão atrás dele, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen e mais times também da Premier League. O Wesley é o garoto, promessa do Corinthians, né? Promessa já realidade, né? Titular do Corinthians, que tá agradando bastante aos corintianos, mas deve sair logo mais também do timão. Perdão, tá? O Ivan foi em definitivo pro Inter em troca de 20% do Carlos Miguel, que pertencia ao Inter ainda. Nossa senhora. Parece que quando a gente mais mexe, mais marimbondo sai, né? Vamos deixar quieto, então. Então, e essa transação do Ivan foi no começo do ano. O Corinthians devia estar ligado já como Carlos Miguel. Calma aí, pô. No começo do ano dava pra saber que o Cássio ia sair do Corinthians. Que ninguém, o Carlos Miguel já era o substituto. Não se passava. Não tinha como saber. Não, mas já era imaginável que o Carlos Miguel seria substituto em algum momento. Todo mundo imaginava que o Cássio ia ficar o ano inteiro no Corinthians, pelo menos mais um ano. O contrato dele iria até o final, né? Isso. E aí teria Carlos Miguel, Matheus Zonelli, não tinha porquê você ficar aprendendo o Ivan, que não estava sendo aproveitado, e aí acho que naquele momento aí foi um bom negócio. O negócio ruim foi a cláusula do Carlos Miguel. Não pode cair no papo de empresário, cara. E a falta de habilidade, para mim, também, da situação do Cássio. Porque, Júlia, há 2 semanas, né? O Cássio saiu o quê? Umas 2, 3 semanas? Um mês. Cara, ali o Carlos Miguel já estava jogando. Você acha que o dirigente não sabe que ele seria assediado, que ele estava sendo assediado? Meu Deus, é um erro que compromete a parte técnica, né, do time no Campeonato Brasileiro, e todo mundo sabe a situação que o Corinthians vive hoje, e a parte administrativa, meu Deus do céu, né? O Corinthians já passa por situação financeira delicada e poderia pegar um dinheiro no Carlos Miguel e vai pegar um dinheiro, né, de troco, como disse o Júlio. O Corinthians que não tem jogo nesse final de semana, então um pouco mais tranquilo a situação, mas com certeza vai refletir no campo também. Na próxima semana o Corinthians já volta ao Campeonato Brasileiro. Aí perde o Wesley já. O Timão tá na zona de rebaixamento, né? Já vimos um cenário desse aí. Daqui a pouco eu vou registrar as mensagens aqui falando sobre o Corinthians e tudo mais. 11h29, vamos aqui agora com uma notícia triste, né? Até pedi gentilmente aqui ao Vamir Bortoleto para cortar a trilha, porque temos uma informação triste envolvendo o mundo do esporte, principalmente o mundo olímpico, né, Lupe? É isso, Júlio. Notícia que foi publicada agora há pouco pelo Globoesporte.com. Faleceu nesta sexta-feira, 7 de junho, André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, campeão olímpico de vôlei em 1992 com a seleção brasileira em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia. Ele tinha 59 anos e estava tratando um linfoma, um câncer no sistema linfático. Ele estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa em São Paulo. O Pampa, que é nascido em Recife, participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, quando o Brasil ficou com o 4º lugar. 4 anos depois, ele se tornou campeão olímpico nos Jogos de Barcelona. Além da seleção brasileira, ele disputou, campeonatos com o Palmeiras e o Suzano, e também defendeu equipes do exterior como a Lazio e o Napoli na Itália. Também atuou no voleibol japonês, mas foi na seleção que ele ficou famoso com o título olímpico, em 1992. Então a gente deseja sorte, nossas condolências, nossa nota de pesar aí para os familiares de mais um campeão olímpico que agora vai morar num lugar bem melhor. Pois é, o Pampa foi uma figura muito emblemática, né, naquela geração de ouro de 92. O Pampa não era titular daquele time, né, mas ele sempre entrava muito bem ali na rotação. Era o camisa 12.
E ajudava demais, né? Então a gente tem uma memória de um jogador muito decisivo, muito participativo e muito querido pelos jogadores também. Né? Aquele time de 92, ele tinha, quando tiver que cortar aí pro repórter CBN, fica à vontade, Valmerzinho. O time de 92, ele era composto, aquela mescla, né, que a gente fala, de grandes revelações, como Marcelo Negrão, Maurício voando, Giovani, Tandy, e os veteranos, né, com o Amauri, com o Pampa. O Amauri era a geração de prata, o Pampa já tinha a Olimpíada no currículo, e esses dois davam a retaguarda para o técnico novato também na época, José Roberto Guimarães. Notícia muito triste. E nestes últimos eventos envolvendo o vôlei, né, muita no Rio Grande do Sul, aqui também no Campinas, tal, lembraram muito do Pampa, né, homenagearam muito o Pampa, que tem esse apelido em virtude da força na cortada, né, comparado a um cavalo Pampa. A esposa do Pampa se pronunciou aí há 3 dias, né, falando sobre o quadro de saúde dele, que estava realmente muito grave, estava sofrendo muito o Pampa, então a gente deseja aqui que a família, de fato, possa ser consolada neste momento. O legado do Pampa no mundo esportivo, né, Fábio, jamais será esquecido, né, principalmente na medalha de ouro. Eu cresci com essa lembrança do Pampa, com o Pampa, da Seleção Olímpica de 92, um jogo inesquecível contra a Holanda na final, Brasil sendo campeão olímpico lá em Barcelona. Momento que a gente lembra quando tá na infância, depois crescendo, voleibol com Marcelo Negrão ao lado, Giovani, Tandy, esse timaço que o cara não falou, realmente Pampa fez história no Brasil também. Maravilha. Bom, fica triste aqui, né, de dar essa notícia, mas faz parte do nosso papel também. E mais uma vez a gente deseja aqui condolências a toda a família, fãs e admiradores, assim como nós, de Pampa, eterno Pampa do vôlei. 11h32, daqui a pouco a gente volta com informações do futebol campineiro. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de junho de 2024. O Ministério do Trabalho e Emprego incluiu a mineradora Vale na lista suja de trabalho semelhante à escravidão. As vítimas são motoristas que transportavam minério de ferro. Segundo a fiscalização, os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes. A Vale alega que as irregularidades foram cometidas por uma companhia terceirizada. A reforma do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre pode custar até R$1 bilhão. A estimativa é da Fraport Brasil, concessionária responsável pelo terminal. A CEO da empresa, Andréa Pau, afirmou ao Jornal da CBN que o maior gasto está relacionado com a pista. Ela disse, no entanto, que os resultados das análises e dos testes no local só devem ficar prontos em 45 dias. A CEO da empresa não garantiu que o aeroporto volte a operar em dezembro, como estima o governo. E a Polícia Civil vai investigar o caso de uma paciente do Hospital Federal da Lagoa, na zona sul do Rio, que descobriu que estava com um dreno improvisado dentro do corpo 2 anos depois de ser submetida a uma cirurgia na unidade. A direção do hospital informou que vai abrir uma sindicância sobre o ocorrido e tomar as medidas cabíveis após concluir a apuração. A mulher deve retornar à unidade de saúde para fazer uma avaliação. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 36 minutos. Daqui a pouco informações de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN, um excelente fim de semana para nós e que Deus nos ajude amanhã. Só com intervenção divina para ajudar o Guarani. Manda aqui o JP de Moraes. O nosso ouvinte aqui, o meu Corinthians está igual aos prédios do Sérgio Naia, desmoronando. Nossa. Manda o Mário. Mas essa aí ele foi lá, Meu Deus. lá no passado, hein? Você sabia que em Santos... Aí é uma curiosidade que não tem nada a ver com o programa. Mas vale. Em Santos, tem alguns prédios que ficam na orla que estão entortando. Você sabia disso? Misericórdia, cara, nem brinco com isso. Mas é visível. É visível. É visível e tem toda uma explicação. Sim. Se você colocar uma bola na sala, ela desce em direção onde o prédio está torto. Eles ficam ali próximos pra quem conhece Santos, próximo do aquário. E não tem uma intervenção aí em cima disso? A Defesa Civil de Santos monitora, mas é porque embaixo lá como é que chama aquele negócio onde tem areia, né? Embaixo. Areia de mar, areia. Mas me fugiu o nome da. Entendi, Luca, entendi. Balneário. Não, onde fica os caranguejos lá. É igual por exemplo, o Brinco de Ouro no tobogã. O Morumbi também, né? Esses estádios com os anéis, né? As arquibancadas superiores. Pô, no tobogã, quando o Guarani faz gol, a torcida está empolgada. Meu Deus do céu. Teve um jogo emblemático, São Caetano e Corinthians, que o Paulo Soares foi aqui em Campinas. Acho que Série B, eu não sei. Aí o Paulo Soares transmitindo o jogo, o Paulo Soares no ar, ele fala: eu não venho mais trabalhar aqui, porque o tobogã tava daquele jeito. Só que, segundo a engenharia, isso faz parte, né? Parece que tem que ter um balanceamento. E as molas, né? Também, isso, né? Mas, cara, colocar Morumbi a água antigamente. fica assim, tá? Morumbi antigamente. Nossa. O Antônio Wilson, do Nova Europa, tá feliz da vida aqui com a situação do Corinthians. Não fala assim. Argila, pergunta aqui o Valdinei Prado. Esqueci, eu tô por. Bom dia, CBN Campinas. É o Jamison, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Estou ouvindo vocês. Olha aí. Lá no Sergipe, sensacional, hein? Muito bom. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Confiança de lá. Confiança. Sergipe também, que foi roubado contra o Botafogo ano passado. Você tá amargurado com isso, hein, cara? Não, as coisas passaram. Era o Braulio. O Braulio, pô, às vezes o Braulio dá esse ruim. é um para-raio, velho. Nossa. Aí... É como diz. Onde ele se enfia dá problema. É brincadeira. Vamos lá, Antônio Augusto. Vamos lá. Você quer que eu falo da Ponte Preta? Primeiro de quem? Da Ponte? Que entra em campo no domingo. Vamos fazer o seguinte, torcedor da Macaca, a Ponte joga domingo, hein? 6h30 da noite, é fora de casa, é lá no Horto, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O atacante Gé foi o único que conversou com a imprensa durante a semana. Eu já até falei aqui sobre a questão do horário, Nelson Batista, horário do Japão, tudo certinho, tem hora, começa tal hora, é tal hora que começa. Pontual. Não tem esse negócio de 10 minutos mais, 10 minutos a menos. E o Gé falou sobre a conversa que ele teve com o Nelson Batista, é claro, ainda a empolgação sobre a vitória na última rodada, na estreia do novo treinador da Macaca. Agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar voltando ali com a equipe. Graças a Deus eu pude fazer o gol ali para ajudar meus companheiros. Graças a Deus também viu a vitória, né, que era o mais importante.
E fico feliz, cara. Fico feliz pelo gol, por poder ajudar a equipe e sair com os 3 pontos. É um estilo diferente, né? Do Nelsinho aí. Veio, acho que para ajudar, né? Agregar na Ponte Preta aí. Muito feliz também, né? Pelo esquema tático do professor. Acho que todo mundo ali tenta entender o máximo possível e agora é focar e bola para frente para poder dar certo e buscar sempre os 3 pontos para poder brigar lá em cima. Ali na primeira oportunidade que nós pôde conversar, ali no primeiro treino dele, ele me chamou para conversar assim, explicou como era o esquema tático dele, me explicou como ele queria que eu jogasse. Graças a Deus deu tudo certo, treinamos bem na semana e pudemos fazer no jogo. E consegui ali fazer bem o que ele pediu e consegui fazer o gol e consegui fazer ali bem as coisas que ele pediu. Esse é o Gé, meio em segunda marcha, querendo passar para terceira, até porque era de manhã, então. Mas o Gé falou que gosta de treinar de manhã, porque o que acontece? À tarde ele tira ali um cochilinho. Aí eu perguntei pra ele, mas qual o tempo desse cochilo? Ele falou 3 horas. Eu falei, você dorme mais de dia que de noite então, né, Gé? Não que ele vai pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso aí. Pelo amor de Deus, nada a ver. Nem pensem... agora já falei, mas assim, não tem nada a ver com isso que vocês pensaram. Ô, Júlio, é o seguinte, a Ponte, ela tem a volta do Dodô. O Dodô, ele cumpriu suspensão contra o CRB pela expulsão na partida contra o Ituano. E ainda tem a dúvida do Sérgio Manuel, e do Sérgio Rafael, perdão, e também do Luiz Felipe, atletas que estão aí em fase de transição no departamento médico. Mas ontem, uma notícia que deixou todo mundo contente, né? Porque a gente às vezes critica algumas situações do futebol em relação à gestão do presidente Marco Antônio Eberlin. Mas a gente também não pode aqui ofuscar o que ele tem feito em relação à estrutura da Ponte. Pintou o Moisés Lucarelli inteiro. Quem passa por fora do Majestoso vê um estádio bem cuidado. Ele reformou o alojamento dos meninos da base do Sub-20 lá no estádio Moisés Lucarelli. Teve aquele problema com o CT do Jaguariúna. Ele já está realizando a reforma, ou na verdade está construindo, né, um novo CT para as categorias de base da Ponte Preta. E ontem a Ponte anunciou que a diretoria executiva, representada pelo presidente Marco Antônio Eberlin, assinou um contrato com uma empresa de iluminação para substituir todo o sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli. A primeira parcela desse contrato já foi paga, segundo o comunicado da Ponte Preta, e os equipamentos de LED que serão importados devem chegar aí dentro de 90 dias. A empresa ainda pede um prazo de 15 a 30 dias para realizar as trocas, então aí, final do ano, a gente pode colocar assim, a Ponte vai ter um novo sistema de iluminação. Eu não conheço muito esse negócio de iluminação, mas a Ponte informa que vai ter 1.600 lux, o que permitirá a Ponte atender aos requisitos da Conmebol e também da CBF. Alisson Kinaia, hein, que também faz parte da diretoria, do conselho, também tem um papel muito importante nessa nova reforma dos refletores da Ponte Preta. E claro, o torcedor agradece, a televisão agradece, os narradores agradecem, os repórteres agradecem e o público em geral, eles agradecem essa mudança, porque com todo respeito hoje, a iluminação da Ponte é bem limitada. Não, é precário assim, né, porque é muito escuro, né, os jogos ficam escuros, até na televisão assim. Sombras, né? Enfim, atrapalha todo mundo, quem tá trabalhando, acho que até os próprios jogadores, enfim, acho que é uma boa melhoria aí da Ponte. 1.600 lux é acima do que pede a própria CBF. Quanto que a CBF pede? Acho que o lux mínimo é 1.400 e alguma coisa. Então a Ponte tá acima aí. O Inter queria jogar em Itu contra o Belgrano. Né? Não deu certo porque a Conmebol vetou por conta da questão da iluminação. Exatamente. Como é que faz pra medir um... Você sabe, Carlão? Não. Deve ter um medidor próprio, né? Só pode ser isso, né, Chay? Com certeza. Será que é caro? Queria comprar um pra testar aí na rua. Sai Sair correndo um sábado à noite sem nada pra fazer. Você vai comigo ou não? Vou, então só tá chamar. Bom, fechado. Mas a Ponte tem duelo difícil no final de semana, hein? Pega o América, né? No sábado, no domingo, às 6h30 da tarde. 6h30 da noite, né? Você me ensinou que a partir das 6 horas é noite. E a Ponte Preta precisa ganhar para sair dessa parte de baixo da tabela aí. É um jogo complicado, mas o Nelsinho teve toda essa semana para
ajustar o time, conhecer melhor a equipe. O América, que está na parte de cima da tabela, perdeu para o Paysandu no meio de semana e quer recuperar os pontos. Partida complicada. Vocês trouxeram um retrospecto aí da Ponte no Independência. Isso pode ser um fator que alente, né, o torcedor pontepretano. A Ponte tem um bom retrospecto lá no Independência. Vamos ver o que vai dar no domingão, né, Julio? E se o Nelsinho Batista vencer, vai ser a primeira vez que o Nelsinho vence os 2 primeiros jogos do comando da Ponte. Isso não aconteceu. Então é algo para motivar aí até mesmo o Nelsinho, né, nessa retomada. E o último que conseguiu 2 vitórias em estreia foi o professor Kleina, né? Lá em 2018. Grande Kleina. É muito difícil, né? Esse começo de trabalho é sempre uma adaptação, né, Carlão? Então, assim, e o duelo da Ponte é difícil também contra a América. Eu tô curioso, Júlio, para saber a postura do time da Ponte. É claro que jogando no Independência, o favoritismo do América, o Coelho vai tomar as rédeas do jogo, vai assumir a responsabilidade da partida, ter a iniciativa. Agora, o Nelsinho tem como característica não retrancar, diferente até do DNA da Ponte, né? A Ponte sempre foi um time que sempre prezou pela defesa e tal, e o Nelsinho ele vai de encontro a esta situação. Estou curioso, a postura da Ponte, eu creio que ele não vai realizar mudanças, né? Mudanças drásticas, deve ser a base que venceu o CRB, o Elvis deve ficar no banco. Aliás, esse jogo é um jogo pro Elvis ficar no banco, realmente. Eu gostei dessa né? ideia dele. Porque é um jogo em que o América vai ficar com a bola, o Elvis é um cara pouco participativo e por ser fora de casa vai participar ainda menos, né? E de repente, no segundo tempo, com mais espaço, se o resultado estiver favorável à Ponte, o Elvis pode ser uma arma importante para o time da Macaca. Mas estou curioso para saber a postura da Ponte, para o Nelsinho tentar, né, contrariar este retrospecto e conquistar uma vitória. Mas é um jogo difícil, é um jogo em que o América é o favorito. O América tem um propósito diferente dentro da Série B, que é propósito de acesso, né, que é um time que ainda tem resquícios de Série A. Eu acho que um pontinho seria um peso enorme para a Macaca, caso ela conquiste lá no Horto, lá no estádio Independência. Apesar de achar que a diretoria da Ponte acertou na escolha do Nelsinho, também a gente tem que saber que tem um prazo também, um tempo aí para ele se adaptar outra vez ao futebol brasileiro. Faz muito tempo que não está aqui, conhecer os próprios jogadores. Então, tudo isso é um processo ainda, começo de trabalho do Nelsinho. O Nelsinho tem que se adaptar ao futebol brasileiro ainda, ficou muito tempo fora, né? Perfeito, 11 horas e 48 minutos, domingo, 18h30, 6h30 da noite. A bola rola para Ponte Preta e América em Belô, com transmissão da CBN Campinas. Daqui a pouco informações do Guarani que joga amanhã, hein? Contra o Operário Ferroviário, a gente conta tudo do Bugre. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. (11h50), informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o Operário Ferroviário amanhã. Antônio,
às 5 horas da tarde, também com transmissão da CBN Campinas. E quem vai narrar esse jogo é Carlos Cabela, ao lado de Gabi Castro, ao lado também de Adriana Almeida e Rafael Pio. Essa é a equipe que vai transmitir a partida entre Guarani e Operário no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 5 horas da tarde. Guarani entra em campo na lanterna da Série B e precisa urgentemente da vitória. O Guarani, o único resultado que importa ao Guarani é a vitória. Ponto. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai jogar médio, não tem jeito da gente saber. O que o Guarani precisa é da vitória. O que não acontece nos últimos 4 jogos. A equipe vai ter aí a possibilidade de contar com alguns reforços, né? Por exemplo, hoje, Júlio Nascimento esteve lá, no Brinco. Sim. O Chay e o Heitor estavam participando do aquecimento, mas o Bacelar ainda segue fora. É isso, né? Heitor e Chay, é isso, né? Não. Douglas, Bacelar e Heitor não subiram, né? Não subiram. Luan Dias e Chay estavam... Perdão, então vamos começar de novo. Luan Dias e Chay estavam no aquecimento, enquanto o Bacelar e o Heitor, eles não estavam junto com os jogadores no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um dos mais experientes do time, o Anderson Leite, foi quem conversou com os jornalistas e falou sobre esse momento delicado que o Guarani atravessa na Série B. Nós estamos muito incomodados com a situação. Nós temos um grupo, sim, qualificado. É um momento indelicado na competição. Sabemos da nossa responsabilidade, temos nos cobrado todos os dias. Nos reunimos ontem com a direção, vamos nos reunir hoje só os atletas. Sabemos que temos que reagir o mais rápido possível. Não é uma situação feliz, sabemos da camisa que estamos vestindo e queremos reagir o mais rápido possível para que nós possamos não voltar mais para essa situação indelicada que estamos vivendo. Cara, não nos incomoda muito, né? Porque às vezes nesse momento a pressão vai só pro treinador, né? Sendo que é o conjunto responsável por todo esse momento indelicado do clube. Então a gente fica incomodado e a gente se cobra porque a gente sabe que tem que reagir. Então a conversa entre nós é que a gente possa se unir cada vez mais. O Júnior é um grande profissional, temos trabalhado muito forte, tem muitas ideias, estamos trabalhando arduamente. Então a gente tem que reagir, a gente precisa vencer. Quando não vem as vitórias, a culpa cai só no treinador. Mas sabemos a nossa responsabilidade, nós estamos unidos para que possamos sair dessa situação. Esse é o Anderson Leite em entrevista coletiva hoje de manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa do apoio do torcedor, que também está chateado, mas claro que vai ser um reforço importante nas arquibancadas do Brinco nesse duelo contra o time paranaense, Júlio. Duelo difícil, Carlão, e chama atenção aí, né, a entrevista do Anderson Leite, uma entrevista de serenidade. Sim. Mas eu tô com ele. Não é o momento agora de ficar buscando justificativas. Não tem mais tempo pra isso. Né? Tem que reagir dentro de campo. Tem, Júlio. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema ele já está detectado. Com todo respeito ao Anderson e aos jogadores que integram o time do Guarani, o time do Guarani é um time fraco. É um time composto por jogadores que não têm a capacidade de disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. É um time que caiu muito em relação ao de 2023. E olha que o de 2023, embora tenha tido contato com o acesso com o G4, ele terminou a Série B de uma maneira frustrante. Então eu acho legal o jogador assumir a responsabilidade, falar em reunião, falar em comprometimento, né? Ontem eu ouvi até os nossos amigos da Rádio Central, as declarações do Toninho Cecília, ele falando que não é falta de comprometimento. Eu também acho. Os jogadores se desdobram, lutam, se entregam, mas não tem a qualidade, né? Então falta isso e por isso que a gente fala tanto da próxima janela. Agora, amanhã, tirando todo esse problema do Guarani e a falta de qualidade e tal, todos esses obstáculos eles terão que ser ultrapassados. Vem um Operário aí animado, empolgado pela vitória sobre o Amazonas, vem com o propósito de G4 dentro do Campeonato Brasileiro, com uma equipe ajustada pelo Rafael Guanais, né, um técnico até da nova geração, e vem com ex-bugrinos aí também. Mas é um jogo difícil, um jogo complicado que não dá para cravar que o Guarani é o favorito. Em outros tempos, apostaria no Guarani de uma maneira muito tranquila e com a certeza de que seria bem sucedido.
Agora, hoje não. Hoje o Operário vem em Campinas e chega até com uma possibilidade maior de conquistar o objetivo. Um empate para o Operário é bom, uma vitória nem se fala. E o Guarani vai ter que lutar contra tudo e todos, com esta pressão que vive, internamente e externa também, para conquistar o resultado positivo. Tá na hora de vencer, né, Fábio Scheiber? Pode ser um divisor de águas amanhã, né? Essa frase é boa. O Guarani precisando dessa vitória. Final de Copa do Mundo. Jogo de 6 pontos. Há tempo está nessa fase tão ruim, agora culminando na lanterna do campeonato. O torcedor bugrino tá cansado, tá triste, mas tem que acompanhar o time, pode ser um diferencial também. Amanhã um jogo no horário bom. O Guarani precisando de todas as formas dessa vitória, tem que apoiar o time, mesmo sabendo que a situação não tá fácil, mas só com um torcedor ao lado o Guarani vai poder sair dessa situação, né? E amanhã o Júnior Rocha também vai ter o retorno de alguns jogadores, é fundamental para a qualidade do time, mas também se não der certo amanhã, acho que a vida do Júnior Rocha no Guarani já está com os dias contados, viu? É isso. Bom, deixa eu aqui registrar também algumas participações, né, pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN Esportes, saudações tricolor. O Corinthians podia mandar uma oferta pelo Jandrei, manda aqui o Anselmo, tá sugerindo lá o Jandrei para ajudar o Corinthians. Na matéria do goleiro do Corinthians, ele... Não entendi a mensagem aqui do Neto. Neto, não entendi sua mensagem, mil desculpas. O Geraldo de Limeira, boa tarde. Prédios feitos sobre o Mangue em Santos estão entortando, ou melhor, inclinando. Manda aqui o Valmir Bortoleto tinha me alertado, Mangue. Que é onde tem muito caranguejo. Tem caranguejo, né, o Valmir, no Mangue, né? É uma área com lama. Lama. Assim. O estádio Moisés Lucarelli é um mangue. Por isso que chuva ali, principalmente no vestiário da arbitragem, é muita enchente, muita água. Bom dia, amigos. Em relação aos prédios, a palavra que vocês estão procurando é mangue. Mangue! Os prédios foram construídos. Cleiton de Hortolândia. Grande Cleiton de Hortolândia que nos abraça. CBN também é Lupe, é mangue? Mangue! Alessandro de Piracicaba. Opa, vamos lá. Bom dia, JN, Carlão, Lupe, Fábio, tamo junto, Charonão. Tô brincando, não. Só tem um jeito do Guarani não entrar, não perder. Calma aí, Salvione. Amanhã dá pra buscar sem a vitória. Ele gosta da brincadeira, Salvione. O Juninho tá mandando aqui mangue em Santos. Mangue! Olha o que você foi arrumar, cara. Mas é o que mesmo que o grupo queria saber? O porquê É mangue-mangue. É que os prédios entortam. Ah, sim. Porque são prédios antigos que foram construídos, a base, Olha o alicerce foi feito cabeça, em mangue e aí causa aí, no passar dos anos, a inclinação dos prédios. Esquecemos o Corinthians e falamos de mangue. A cidade de Santos também nos abraça, eu gosto de lá. Também. Mas eu não vou nos prédios tortos, não. Eu vou nos que estão aí retinhos, porque eu tenho medo. Mas é mangue. Mas quem falou primeiro foi Valmir Bortoleto. Ele fez questão de abrir o microfone da comunicação interna e falou assim, Lupe, o que você quer dizer é mangue. Aí eu falei, Valmir, eu não tenho certeza se é isso. Ele falou assim, vem comigo, que é sucesso. Vamos lá, palpites para Brasil e México. Vamos lá. México. 10 horas da noite, né? 10 da noite. Não na tela da IPTV. É isso aí. No Texas. No Texas. Que é perto do México. PVC hoje falou um negócio rapidinho. O Brasil vai jogar para mais de 100 mil pessoas, hein? Isso não acontece faz muito tempo. 70 mil ingressos vendidos já, mas a expectativa os outros 30 mil estão aonde? Então, a expectativa na mão de cambista, né? Da administração do evento é que chega a 100 mil capacidade do... Isso nos Estados Unidos é normal, né? Só que é muito próximo do México, né? E lá eles são amantes, né, do futebol também. E o México é chato na nossa vida, hein? Mas tomou 4 do Chile, do Uruguai, né? Até o Bielsa ficou bravo. As Olimpíadas do Brasil de 2012, lembra? Perdendo a final pro México. Pô, cara. E acho que o jogo que mais teve do Brasil na Copa do Mundo é contra o México. Chile. Também. Chile. E o palpite, Fábio Scheib? 3-1 Brasil, gols do trio do ataque do Real Madrid. Bonita capinha, hein, cara? Roxa aí. Pô, legal que é por indução, né? O carregamento, então. Legal. Boa, o preço dela é o que ficou pro meu carro. E hoje 3 tem jogo do Santos. Calma também, aí, cara. 3-1. Vai, 3-1. 2-0 Brasil. Titiari tá jogando no México? Não, né? Não, nossa, essa é PlayStation 2. Giovanni. O goleiro é o Jorge Campos. Agora é o Ochoa, né? O Zago que foi revelado no Rio Branco. Então tá bom. 3-1. 2-1 e o seu caiu 1-0 Brasil. Eu falei 2-0, tá? 2-0. Parece que o Dorival vai fazer um cascudão aí, né? Eu acho que a cavalaria só contra os Estados Unidos. Por isso.
5-3. Cavalaria legal. Peixão contra o Novo Horizontino, de Eduardo Batista. 1-1. Eu vou de empate também. E você, Lupe? Tigre. 2-1. 2-1 pro Santos. Novo Horizontino. E tem Curitiba. Tigre é o Novo Horizontino. Curitiba e Ituano também hoje, pô. Quem? Acho que o Ituano vai perder mais Couto? uma. É no Couto? Esquece. O Ituano tá mal. E aí, Lupe, quer dar um palpite também do Galo de Tu? Esse eu não tenho vontade, não. Às 7 da noite. Você vai, Fábio Chaves? Não, vai ser lá em Curitiba. Não, mas não dá tempo? Não eu já tinha. Eu não tenho essa pretensão. de Sua seguir SAF 8, precisa voltar lá, hein? Nestas crises de SAF, o Fábio Chaves se mandou do novela. Você vê como é que é? Tem torcedor que quer ir, mas não consegue. O Fábio Chaves tem pretensão pra ir. Ele já não quer ir. 4 horas. Se quisesse, ele iria. 4 horas tem Arena, a gente volta segunda-feira, Boa, 2 horas vamos da manhã lá. com CBN Esportes. Sábado tem Guarani, Operário, domingo, Ponte América. Até lá, tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.